Como é o pós-operatório do buraco macular? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Vitrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Se você chegou até este vídeo, é provável que você ou então algum familiar, algum amigo esteja passando por este problema que é o buraco macular e provavelmente vai realizar uma cirurgia. Eu gravei este vídeo especialmente para os meus pacientes que vão passar pela cirurgia, para que eles possam entender um pouco melhor como funciona o pós-operatório e a recuperação após a cirurgia do buraco macular. É claro que é um prazer que muitas pessoas possam assistir a este vídeo, mas às vezes a orientação de um médico pode ser um pouco diferente da do outro, então se você estiver na dúvida se o que eu falo aqui for um pouco diferente do que o seu médico comentou, é importante tirar a dúvida com ele e fazer o pós-operatório da forma mais adequada possível. O buraco macular é uma falha que se forma no centro da visão e que geralmente é considerado idiopático, ou seja, não existe uma causa específica, mas é uma doença relativamente comum, principalmente após uma certa idade, e as mulheres são um pouco mais afetadas do que os homens. No buraco macular existe uma falha de todas as camadas da retina, bem no centro da visão, bem na mácula. Isto realmente atrapalha bastante a pessoa, porque existe uma falhazinha no centro da visão, a visão não apenas fica com uma manchinha, mas também fica muitas vezes distorcida. Isto atrapalha principalmente para questões como leitura, como reconhecer pessoas, ver TV, olhar o celular, por exemplo. E na grande maioria dos casos está indicada a realização da cirurgia para tentar reverter o problema do buraco macular. A cirurgia do buraco macular geralmente é a vitrectomia com membranectomia e infusão de gás dentro do olho, ou seja, o buraco macular se localiza lá na retina, no fundo do olho. E para chegar lá nós precisamos primeiro realizar a vitrectomia, que é remover o vítreo, a gelatina interna do olho, e depois nós vamos fazer a membranectomia, que é remover uma membraninha muito fininha, que é a membrana limitante interna, e esta membrana, apesar de ser algo natural da retina, ela evita com que o buraco se feche, porque ela tensiona a retina para os lados e o buraco fica aberto. Então, para fazer esta cirurgia, nós vamos remover o vítreo, vamos utilizar um corante, geralmente o azul brilhante, porque como esta membrana é muito fina e é transparente, dificilmente nós conseguimos enxergá-la. Então nós jogamos um corante chamado azul brilhante e com este corante nós conseguimos visualizar a membrana para conseguir removê-la. O buraco macular não vai ficar fechado na hora da cirurgia, ele vai fechar nos primeiros dias após a cirurgia, por isso que o pós-operatório é muito importante. E muitas pessoas acham estranho porque nós pedimos para os pacientes ficarem olhando para baixo após a cirurgia do buraco macular, geralmente cerca de 3 dias, o maior tempo que for possível. Por quê? Porque como nós vamos colocar uma bolha de gás dentro do olho, esta bolha tem que ficar em contato lá com a região do buraco e para isso é necessário que a pessoa fique olhando para baixo. Afinal de contas, o líquido, sempre existe um pouco de líquido dentro do olho, vai para baixo e o gás então vai para cima, a bolha de gás vai ficar aqui encostando no buraco. Se a pessoa começar a olhar para cima, o gás vem para frente e não resolve o problema. Por isso é muito importante tentar, pelo menos nos primeiros 3 dias após a cirurgia do buraco macular, ficar olhando para baixo o maior tempo possível e evitar de olhar para cima para que o gás não saia do lugar. É interessante nós ressaltarmos que muitas vezes junto com o buraco macular nós operamos a catarata. Se o paciente tem o início de catarata, é importante remover junto, tanto para facilitar a cirurgia do buraco, quanto pelo motivo de que a própria cirurgia da vitrectomia acelera a catarata. Então é muito comum desenvolver catarata após esse tipo de cirurgia. Atualmente nós temos utilizado a técnica de 25 gauge, que na maioria dos casos não precisa de pontos e isto traz um certo conforto para o paciente. É claro, se nós julgarmos necessário durante a cirurgia, nós vamos dar algum pontinho para aumentar a segurança da cirurgia, mas na grande maioria das vezes não é necessário ponto. E como a cirurgia é feita com anestesia local, o paciente faz a cirurgia e logo após é liberado para ir para casa, vai com o olho tapado e já saindo da cirurgia é orientado a tentar olhar para baixo o maior tempo possível. O curativo geralmente é removido no dia seguinte. A partir do momento em que o curativo é removido,
o paciente deve voltar a utilizar os colírios que são orientados pela equipe médica. Geralmente é uma associação de corticoide com antibiótico e muitas vezes também um colírio anti-inflamatório. Para não precisar olhar para cima na hora de pingar o colírio, nós geralmente orientamos que alguém pingue para o paciente, puxando aqui do ladinho, chegando perto com o frasco e pingando a gota ali entre a pálpebra e o olho, facilitando assim a posição do paciente. É claro que em algumas situações é necessário se locomover para comer, para ir ao banheiro, e aí pode fazer isso, é claro, mas tentar ir olhando para baixo da melhor forma possível. A primeira revisão após a cirurgia geralmente é feita no dia seguinte, mas isso também pode variar conforme o caso, conforme a opção de cada médico. E é orientado o repouso principalmente na primeira e na segunda semana após a cirurgia. A questão do repouso pode variar um pouco de caso para caso e também de médico para médico. E uma outra coisa que é muito importante nós ressaltarmos é que no período em que o paciente está com gás dentro do olho, ou seja, que esta bolha de gás não saiu ainda, ele não deve fazer viagens para altas altitudes, como por exemplo para a serra, ou então viajar de avião, porque quando a pessoa vai para uma altitude muito grande, o gás que está dentro do olho expande e além de causar um glaucoma muito grande que pode prejudicar definitivamente a visão, também causa uma dor muito intensa. Então não deve ser alterada a altitude, principalmente para altas altitudes, após a cirurgia do buraco macular. Descer em altitude não tem problema, ou seja, se a pessoa está numa altitude um pouco mais alta e vai para o nível do mar, não há problemas, mas subir sim é perigoso pelo aumento da pressão ocular. Então, resumindo, após a cirurgia do buraco macular, é importante ficar olhando para baixo nos 3 primeiros dias, usar os colírios de forma correta, fazer repouso e também lembrar de não viajar para lugares muito altos. É comum nos primeiros dias um pouco de desconforto, como se tivesse um cisco no olho, às vezes um pouco de dor no início. Então, nós deixamos geralmente alguma receita de analgésico, mas não é uma cirurgia que costuma doer muito e é esperado que a visão fique completamente embaçada nos primeiros dias devido a este gás dentro do olho e conforme o gás for sendo reabsorvido, a imagem vai aos pouquinhos se formando novamente, de cima para baixo e conforme a pessoa mexe a cabeça, consegue ver aquele líquido se mexendo lá em relação ao gás. Como qualquer cirurgia oftalmológica, o esperado é que a situação vá melhorando aos poucos, mas que não piore, ou seja, mesmo que a visão fique muito embaçada no início, isto é esperado e conforme o gás for sendo reabsorvido a visão vai melhorando, mas não é esperado, por exemplo, que após alguns dias o olho comece a doer ou uma visão que já estava melhorando comece a piorar. Então, caso aconteça algum contratempo, por exemplo, uma situação que estava melhorando veio a piorar, é muito importante entrar em contato com a equipe médica o mais breve possível para ver o que está acontecendo. Mas fora isso, geralmente é uma cirurgia que, fora o fato de ter que ficar olhando para baixo, é tranquila e com as técnicas modernas é possível obter o fechamento do buraco macular em mais de 90% dos casos. É claro, não levando-se em consideração casos de buracos muito grandes ou muito antigos, onde a recuperação é um pouco mais difícil. Mas felizmente, aqueles buracos que são relativamente recentes, a recuperação sim é acima de 90%. Isto não quer dizer que vai voltar 100% ou 90% da visão. A recuperação nós sabemos que é parcial, mas nós conseguimos, na grande maioria dos casos, uma recuperação bastante satisfatória da visão e a taxa de complicações, apesar de que toda cirurgia envolve algum risco, não é tão grande. É importante saber que alguns pacientes, cerca de 1%, podem desenvolver um descolamento de retina após a cirurgia do buraco macular, ou às vezes, mais raro ainda, uma infecção chamada endoftalmite, entre outros problemas que podem acontecer. Então, por isso que nós orientamos, se você está melhorando e acaba piorando, entre em contato com a equipe médica. Mas, felizmente, a grande maioria dos casos acaba transcorrendo sem qualquer contratempo. Então, é importante conversar bem com a equipe médica e tirar todas as dúvidas antes e também após o procedimento. Até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.